Você está no Espaço Unisanta. Avaliação da qualidade ambiental em formações geológicas marinhas, que recebem doses de gás carbônico. Este foi o assunto discutido em um evento aqui na Unisanta. Confira. O pesquisador da Universidade de Cádiz, na Espanha, e coordenador da rede de cátedras da Unesco, conduziu a palestra. O professor Ángel trouxe uma linha de pesquisa nova, inovadora e importante, que trata da avaliação do impacto ambiental da reinjeção de dióxido de carbono em fundos oceânicos, principalmente em áreas de exploração de petróleo. O que para a nossa região, considerando as novas descobertas do pré-sal, pode ser uma prática a ser utilizada pela Petrobras, e o professor Ángel então participa de uma comissão europeia e uma cátedra da Unesco que já está pensando e avaliando os possíveis impactos ambientais dessas práticas de reinjeção de dióxido de carbono. Esse tipo de estudo ajuda a comunidade a avaliar os possíveis riscos, que não necessariamente são maus, das atividades petrolíferas e industriais, para corrigi-los antes que ocorram. Estudantes do curso de Ciências Biológicas e alunos do mestrado de Ecologia participaram do evento. Assuntos relacionados a estuário, contaminação marinha, né? Nós estamos tendo um problema de dragagem, né, de contaminação aqui no estuário de Santos, e as palestras de Cádiz, né, dos profissionais, doutores dessa área, estão complementando os nossos estudos. Então, com certeza, é bastante significativo. Antes da palestra, a universidade formalizou sua participação no Campus de Excelência Internacional do Mar, coordenado pela Universidade de Cádiz. A Unisanta é a única instituição de ensino particular brasileira a fazer parte do projeto. Esse centro de excelência tem como compromisso aplicar e trazer respostas a problemas sociais, não só ambientais, via trabalhos de pesquisa acadêmico. Então é uma prestação de serviço que a universidade faz já no modelo do desenvolvimento sustentável e do uso racional dos recursos naturais, e principalmente em zonas costeiras e marinhas, que são zonas tão importantes do ponto de vista econômico, mas também ecológico. Meu nome é Ricardo Orliana, sou professor da Unisanta, do curso de Odontologia, da disciplina de Ortodontia. E a dica de livro é As 7 Leis da Aprendizagem, um livro muito interessante que fala sobre métodos de ensino e de aprendizagem, não só para professores, como para empreendedores, líderes, e que dá uma mensagem muito importante de como que acontece a aprendizagem por meio da contação de histórias e apresentação de histórias. Então, a relação do dia a dia das pessoas com aquilo que se quer ensinar. Essa é a dica de um livro muito interessante que vale a pena dar atenção. Eu sempre gostei e queria algo que eu cuidasse de pessoas. Então aí fechei esse leque, aí ficou as áreas de saúde. E aí eu me identifiquei mais com a fisioterapia. Ainda entrei na faculdade com aquela dúvida, mas depois que começou a faculdade, eu já sabia que era isso mesmo. Eu trabalho com a parte de posturoterapia. Foi assim um nome que a gente deu para esse conjunto de técnicas voltadas para o tratamento de postura. Então eu trabalho com pacientes de 8 a 85 anos com problemas de postura, ou só alterações posturais, ou alterações mesmo degenerativas, hérnia de disco, protusão, tanto de cervical, lombar, crianças também com alterações posturais, os jovens têm procurado bastante também, que com a tecnologia a postura vai ficando de lado, o uso de computadores, e etc. E a falta de prática de esporte. Gostar do que faz, gostar de lidar com pessoas, ter paciência, tá? E acreditar, confiar naquilo que está fazendo. Cuidar das pessoas como se estivesse cuidando de alguém da sua família mesmo. O maior reconhecimento vem mesmo dos pacientes. Esse retorno deles é a injeção de ânimo a cada dia. Seja uma criança que você vê que traz boneca para fazer junto RPG, pilates,
tia, vim trazer para fazer junto que ela tá torta. O vozinho que vem, quero jogar frescobol, mas tô com dor, tal. Hoje eu consegui jogar. Então, por mínimo que pareça para eles, para mim isso é muito, muito grande. Falar assim, olha, sua mão é santa, olha, tirou a dor, como se... mas tudo isso faz parte da minha formação. Então, assim, eu tô colocando em prática aquilo que eu aprendi e eles vêm me dando a resposta. Isso que me faz querer cada dia mais me aprofundar na minha profissão. Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. Escritor, jornalista e dramaturgo, Nelson Rodrigues nasceu na cidade de Recife em 1912. Aos 2 anos, foi morar no Rio de Janeiro. Desde pequeno, demonstrava um talento para escrever. Aos 8 anos, ganhou um concurso de redação na escola. A história falava de adultério. Eu fiz a história de uma moça que era uma fera. Um dia, o marido chega em casa mais cedo e, quando entra em casa, segura o amigo traidor e enfia nele uma faca. Aos 13 anos, começou a carreira no Jornal do Pai. Situações do cotidiano serviam de inspiração para os textos que escrevia. Escrever é o meu destino. Não é um caso de opção. Eu só tinha esta opção, uma vez que nasci assim. Nelson Rodrigues gostava de falar dos costumes e da hipocrisia da sociedade. Escancarava os segredos e os pecados, principalmente os que aconteciam nas famílias burguesas. Falava de adultério, sexo, morte. Por isso chegou a ser chamado de machista, conservador e depravado. Eu não sou ninguém para dizer certas coisas, mas o bom no brasileiro é que ele, sem saber de nada, diz coisas horrendas. Mas, na verdade, ele acreditava no amor eterno. Foi casado por 22 anos, se separou e casou-se novamente. Gostava das instituições formais da sociedade, apesar de criticá-las. No Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. Em 1941, escreveu a primeira peça teatral, A Mulher Sem Pecado, que foi um fracasso de público. No ano seguinte, estreou O Vestido de Noiva, que fez um sucesso estrondoso. A peça é considerada a marca inicial do teatro moderno brasileiro. Um dos meus temas preferidos é a violência humana. O ser humano é um assassino natural. O ser humano é feroz. É somente isso, uma verdade e, portanto, uma obsessão. As obras de Nelson Rodrigues são tão atuais que são reproduzidas até hoje nos palcos, no cinema e na televisão. Homem não quer mulher fiel. Homem gosta de ser traído. Torcedor fanático do Fluminense, foi um dos maiores cronistas esportivos de todos os tempos. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. A mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Às vezes, num córner bem ou mal batido, há um toque evidentíssimo de sobrenatural. Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais, 9 romances, 5 contos e inúmeras crônicas. Em 21 de dezembro de 1980, Nelson não resistiu a uma insuficiência respiratória e morreu aos 68 anos. Quando o assunto é boa forma, eles são considerados inimigos número 1 das dietas. Mas, na verdade, os carboidratos são um dos principais combustíveis de energia para o ser humano, indispensáveis para o funcionamento do coração e de todo o sistema nervoso. Por isso, jamais deveriam ser abolidos da nossa alimentação. Aqui, a palavra-chave é a moderação. Os carboidratos são compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio e devem representar até 60% do total diário de calorias consumidos na alimentação.
É por meio deles que nossas células obtêm energia para realizar funções metabólicas. Eles são essenciais na manutenção de nossos músculos e defesas contra doenças. Mas é preciso a dose certa para não extrapolar nas calorias. O indicado é consumir em média até 6 porções de carboidratos ao longo do dia. Mas existem exceções. Para os idosos e mulheres sedentárias, o ideal é apenas 5 porções diárias. Já para crianças, adolescentes do sexo feminino, mulheres ativas e homens sedentários, 7 porções é mais do que suficiente. Para adolescentes do sexo masculino, homem ativo e mulher hiperativa, estão liberadas até 9 porções. Que tal mudar os hábitos alimentares e seguir um cardápio equilibrado e menos calórico? Olha a nossa sugestão. No café da manhã, quando você precisa de mais energia para começar o dia, consuma mais carboidratos, como pães, torradas e cereais matinais, mas sem muito exagero. De 3 em 3 horas, faça pequenos lanches. Isso evita jejuns prolongados, que nos fazem exagerar nas refeições principais. Nesse caso, frutas, barras de cereais e torradas integrais são sempre bem-vindas. No almoço, ainda vale ingerir carboidratos em quantidades moderadas, como massas, batatas, arroz e mandioca, entre outros. Uma dica importante: nunca misture fontes de carboidrato, ou seja, nada de comer arroz com purê de batatas, por exemplo. No jantar, é bom pisar no freio e pegar leve. Para que não se tornem reservas de gordura, os carboidratos devem ser substituídos por verduras e legumes. E para não esquecer, fuja do açúcar. O ingrediente mais irresistível do mundo para muitos deve ser evitado. Rico em calorias e carente de nutrientes, ele engorda e, em excesso, pode auxiliar no aparecimento de doenças como a diabetes. Para finalizar, aquela regra básica: uma alimentação equilibrada deve ser sempre acompanhada de atividades físicas regulares. A dupla não perdoa. O corpo fica em forma e a saúde em dia. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Amanhã tem mais, não vai perder. Tchau!